pergunta é a seguinte: por que abreviar? Por que usar a contração do verbo to be? Cris, eu já entendi como fala. Por que eu não posso ficar falando I am Brazilian, por exemplo? Por que eu não posso falar I am Brazilian? Por que eu tenho que abreviar? Não, claro que você pode, mas existe o porquê. E é o seguinte, o verbo to be, ele não, apesar dele ser um verbo auxiliar, dele ser um verbo independente, né? Ele não precisa do do does. O verbo to be, ele não é enfatizado na hora que você está falando. Você não joga o stress, a ênfase, no verbo to be. Então, se o verbo to be normalmente não é enfatizado, quando você fala I am Brazilian, quando você não abrevia, o que a pessoa entende? Que você está querendo enfatizar. Então, vamos lá, de novo. Se o verbo to be, em inglês, é um verbo de suporte, é um verbo de ligação, um verbo de suporte, um verbo auxiliar, se normalmente ele não é enfatizado, quando eu enfatizo ele, é porque eu estou querendo mandar uma mensagem, né? Então, se alguém fala assim para você, porque brasileiro é isso, é aquilo, eu falo, excuse me, I am Brazilian. Tipo, você está falando mal dos brasileiros, mas eu sou brasileira. Então, não é o caso de eu querer abreviar aqui, porque eu quero que a pessoa preste atenção muito claramente em cada palavra. I am Brazilian. Ou quando a pessoa teima com você. Chris, you're crazy. Falo, what? No, I'm not crazy. Wait, I am crazy. Yeah, I am crazy. Por que eu fiz isso? Porque, na verdade, eu acho que eu sou doida mesmo. E aí, eu quero enfatizar esse momento. I am crazy. Fora isso, fora você querer chamar atenção para o verbo to be, o resto é sempre, todas as outras situações são sempre abreviadas. Afinal de contas, você só está passando uma mensagem, passando uma descrição, tá bom? E, então, já que a gente está falando do porquê do abreviar e por que não abreviar, vamos ver como é que fica o to be abreviado. I am seria a forma não abreviada quando você quer enfatizar. Então, vamos lá. Cris, se I am, eu falo I e depois am. Quando eu abrevio, vai ficar o quê? I'm. Yes? Yes and no. Yes and no. Por quê? Porque lembra, o to be, ele já costuma ser bem reduzido. E os pronomes também, tá? Eles não são considerados palavras de conteúdo, elas nunca, o pronome e o verbo to be não carregam aquele conteúdo, eles estão sempre levando para alguma coisa, para algum conteúdo. Então, você pode falar I'm Brazilian, tá? Nessa velocidade. Mas a grande verdade é que no dia a dia você fala am. Então vamos lá. Let's break it down. Vamos dividir isso aqui bem em pedacinhos para você entender. O som do I, né? É um som longo. Então você fala assim, ó. I. Não é isso? Quando você vai pronunciar a abreviação, você corta esse som pela metade. Em vez de fazer essa curva toda, I, você corta no primeiro tempo. Cortou aqui. E agora você faz o som do M. Am. Let's go, everybody. Am. Cris, mas então I'm tá errado? Não tá errado. Mas na velocidade da fala, você vai perceber que não dá tempo de fazer I'm. Você pode falar quando, de novo, você fala um pouquinho mais devagar, tá? I'm, e às vezes você pausa, né? Pra ver o que você quer falar. I'm happy. Tudo bem, tá? Não é que é errado I'm, mas eu tô aqui pra mostrar pra vocês o que você vai ouvir no dia a dia, tá bom? Você vai ouvir I'm também, mas um pouco mais lento,
bom? Na velocidade normal, você vai ouvir a, e aí eu não termino I, eu fico no A e junto com M. Let's go. A do I, e eu não falo I, né? E por isso tem som de A agora, tá? Mas esse som não é do A, não, tá? É dessa letra aí. Ok. O que vai acontecer agora aqui? Se a gente olhar, inclusive no dicionário, você vai perceber que a pronúncia da abreviação de you are é your. E tá super correto, né? Óbvio. Your. Mas, no dia a dia, lembra que eu falei? Tanto o pronome you quanto o verbo to be, eles são menos enfatizados, né? Tem várias palavras ali bem mais importantes de conteúdo do que you are. E aí você acaba ouvindo isso aqui, ó. Your. Tá bom? Então, você ouve isso muito mais curtinho. Your. Ok? So let's go. Your. Next. Vocês já sabem que o is tem sonzinho de Z. Quando você abrevia, a mesma coisa acontece. He's. Então, ó, isso aqui precisa ser Z e não his. Porque, cuidado, porque a pessoa pode confundir até com o seu pronome possessivo, né? His, tá? Mas, ó, his, is. Sempre com som de Z. Is, ok? His, is. Sempre com som de Z. Porque muito aluno também fala his com som de S de sapo. Mas mesmo o pronome possessivo his também tem som de Z. Então tá aqui, ó. He's. Ok? One more time. He's. Can you do that? Let's go. Aqui, a mesma coisa. She is, vai ficar she's. E eu quero chamar a atenção de vocês para esse som aqui, pessoal. Isso aqui é um I longo. He, she, tá bom? Tem som de I, como se fosse o I do português. He, she, his. Agora a gente tem it's. Aí você fala, ué, por que não tem som de Z aqui? Bom, aí você tem que fazer a minha aula do curso onde eu ensino o som do S no final. Mas eu já vou dizer para vocês o seguinte, que aqui, esse it's, esse S, tem som de S por causa desse T aqui. Por ter essa consoante que dá uma explosãozinha, uma rajadinha de vento, então você continua o vento. It's, tá bom? Então aqui com som de S. Mas o mais importante é você saber que esse E aqui tem, na verdade, som de E. It's, ok? Let's go one more time after me, please. Let's do 3 times. Lembra que é como se você fosse fazer o I, corta ele no meio. Your. He's, o Zzinho no final. He's, she's. Não tem nada a ver com queijo. Queijo é cheese. Isso aqui é cheese. É o mesmo som de queijo, só que com she. It's. Esse é o som de S mesmo. It's. Ok? Alright. Agora a gente vai fazer os outros que estão faltando. Vamos lá. Esse aqui, que é o we are. O som, de novo, se você olhar no Google, no dicionário, tá lá o som da abreviação. We're. Esse é o som correto de acordo com a fonética. Mas o que acontece? Se eu for falar, por exemplo, isso aqui, você vai perceber,
De novo, agora você está entendendo o porquê. E o porquê é verbo to be e pronome não são enfatizados. Quando a gente pronuncia, eles ficam bem reduzidinhos. E aí, quando você fala nós estamos aqui, acaba que o aqui é a palavra de mais impacto aqui. Então, o que vai acontecer? We're here. We're here. We're here. É como se você estivesse falando isso aqui, ó. Were. Que, aliás, é o mesmo som do verbo to be no passado. We're here. We're here. Hey, guys, where are you? Where are you, guys? We're here. We're here. We're here. We're here. Ok? Então, o que eu quero passar para vocês? No dia a dia, saber essas reduções ajuda e muito na sua pronúncia. Porque se você ficar preso em toda a articulação lenta da palavra, não flui, né? Sim, a pronúncia é we're here. Se você diminuir a velocidade, volta a ser o som completo. We're here. We're here. Mas não é isso que você ouve na velocidade normal. Hey guys, we're here. Hey, are you okay? Yeah, we're okay. We're okay. We're okay. E não we're okay. Não dá tempo, tá? Então você reduz sempre o pronome e o verbo to be, reduzidos. We're here, we're okay, we're friends. We're friends, aren't we? We're friends. We're friends. Tá? Então, were seria o som que... Seria, não. É o som que você escuta no dia a dia. Ok? Vamos lá agora no meu amigo they are. De novo, se você diminui a velocidade, você tem there. Mas aí é o seguinte. Ele vai ganhar um som muito... Vamos dizer... Deixa eu colocar da melhor maneira. O estrangeiro, quando aprende inglês, erra muito menos do que o falante nativo. Porque o som dessa abreviação se iguala a esse som e se iguala a esse som. Então, é exatamente isso. Então, se eu falo assim, eles estão aqui. They're here. They're here. Como assim, Cris? They are, tem som de there? Sim. E agora você entende por quê. Porque na fala, o verbo to be e o pronome ali, eles são reduzidos. Então fica they're here, there. E aí o próprio nativo falante de inglês, quando ele tem que escrever they are, nossa, é igual a nossa história de chuchu com X ou CH. Isso é X ou CH, porque CH e X têm o mesmo som. E é isso que vai acontecer com ele. Aliás, muitas palavras em inglês você vai ver escritas assim erroneamente, porque o som é o mesmo. E lembra, inglês é o som. O falante de inglês ele se guia pelo som, não pela escrita, porque inglês não é o que você vê, é o que você escuta. E aí, claro, quando eles escrevem, a ortografia não bate, porque eles estão se guiando pelo som. Então, na hora de falar they are, a abreviação fica there, there, there. Da mesma maneira que o pronome possessivo there, da mesma maneira que o advérbio de lugar there. Então, sim, quando você fala na velocidade de fala normal, rápida, né? Você fala they're here. Ah, Cris, não, prefiro então falar devagar. Prefiro falar they are here. Lembra o que eu expliquei logo no início? Falar they are here não tem nada de errado. É gramaticalmente correto. Mas a intenção... Tem uma coisa chamada pragmática. E o que é isso? É entender como aquela língua opera, ou como você tem que aplicar uma realidade, de acordo com a realidade da coisa, de acordo com o uso, com os costumes. Não adianta querer aplicar a gramática só porque está escrito na gramática. Não funciona. A língua tem intenções diversas, dependendo, ela é orgânica, dependendo do que você está trazendo. Falar they are here é querer enfatizar isso. Imagina que você está esperando um casal de celebridades.
Aí tá todo mundo aguardando, aí chega alguém na sala e fala, gente, eles estão aqui. Vocês acham que vai estar abreviado ou não? Então, se você fala assim, they're here, eu só tô passando informação. Gente, ó, eles estão aqui, hein? Ó, estão aqui. Mas se eu falar, guys, they are here, eu tô enfatizando, gente, eles estão aqui. Meu Deus, nem acredito. Esse é o sentido de não abreviar. Quanto mais sem abreviação você deixar, mais ênfase você vai dar. Repito, quanto mais aberto, sem abreviação, mais ênfase você está querendo dar. Porque, olha a lógica, quanto mais você encolhe, mais você quer só passar batido, só dar informação. They're here. Mas, they are here. Oh my God, they are here. I do not believe. Olha como eu não abreviei o don't. I do not believe. Or I cannot believe, tá? Então, esse é o mecanismo da língua no dia a dia. E isso é que faz diferença na sua fala. É você entender, ter esse tipo de proficiência na língua, ok?